Boa tarde, amigos da Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos, parte 2ª, o capítulo que diz respeito à pluralidade das existências. Já vimos a questão da reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, até com o companheiro Otávio na aula anterior. Agora temos os itens transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte e sexo nos espíritos. Meu nome é Ricardo Igreja. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do estudo do Livro dos Espíritos, do curso do Livro dos Espíritos, possamos ter uma boa tarde de estudos, nos debruçando sobre as letras do Livro dos Espíritos, refletindo para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para que possamos ter a noção do aprendizado que a doutrina espírita nos traz, para termos a resiliência, a paciência e o entendimento das leis divinas. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, meu nome é Ricardo Igreja. Vamos, então, às questões 189, que é o da transmigração progressiva, do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, até a questão 202, já em sexo nos espíritos, passando ainda pelo tema aqui da sorte das crianças após a morte, que é a pergunta 197. Então, a gente teve a questão, semana passada, da pluralidade das existências com a pluralidade dos mundos habitados. Vimos que existem diversos mundos, encarnação nos diversos mundos, vimos a justiça da encarnação e a reencarnação propriamente dita. Vimos isso a semana passada, que nada tem, então, de inútil no universo. No que é criado por Deus, nada pode ter de inútil, até pelos atributos de Deus, que a gente sabe, já estudou o que é Deus, que é Deus, já estudamos seus atributos. Então, Deus é perfectibilidade. Deus não pode ter nada de inútil, de imperfeito no universo, criar nada de inútil. Então, aqui o tema da transmigração progressiva parece, um primeiro momento, estranho você começar a ler as perguntas e falar ainda da formação do espírito, da plenitude das suas faculdades, do estado da alma na primeira encarnação, e pensar assim, olha, mas transmigração é um entendimento de que ele vai migrar para outro mundo. Não é só isso, isso também é estudado dentro desse item, principalmente ali na 194. Mas o nosso Paliano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita, é sempre um livro bacana complementar o nosso estudo do curso do Livro dos Espíritos, que é um dicionário propriamente dito. Quando você pega o termo transmigração, ele vai dizer para a gente assim: no tempo de Allan Kardec, essa expressão era usada como sinônimo de reencarnação, metempsicose, ou seja, era sinônimo, então, da reencarnação também propriamente dita, você fazia a transmigração. Então, o espírito, ele migrava de um corpo ao outro. Após o nascimento do novo corpo, o espírito soprava, como diz Jesus, aonde ele quer. Então, era a transmigração sinônimo de reencarnação ou metempsicose, que se admitia entre os antigos, principalmente egípcios, a questão do poder você até reencarnar no corpo do animal, do inseto, que a gente sabe que não é possível. Nos dias de hoje, essa expressão é mais usada no movimento espírita em referência à emigração espiritual de um mundo para outro. Então, aí sim, é como a gente usa hoje, de um mundo para outro, do espírito ir de um mundo da Terra para um mundo superior. Por exemplo, as notícias que se tem das almas que emigraram do sistema, e aí ele dá um exemplo, de Capela para a Terra. Então, de Capela para a Terra, Emmanuel, A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, edição da FEB, esse livro nos traz um exemplo grande de transmigração que é sempre estudado em relação aos espíritos irem de um orbe para outro, o sistema capelino para a nossa Terra,
em tempos idos, antigos, que formaram 4 povos diferenciados, como a gente pode depois delinear melhor para vocês quando fizer a questão 194. Mas vamos lá. A primeira questão, a 189, fala: desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades. Pergunta o Kardec. O espírito goza dessa plenitude das suas faculdades? Não, pois o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos apenas têm uma existência instintiva, e o mal tem consciência de si mesmos, e mal tem consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco é que a inteligência se desenvolve. Então é simples isso. A gente é criado simples e ignorante. O espírito, lá nos primórdios, se a gente pegar o homem das cavernas, ele tem uma vida muito de sobrevivência na matéria, de instintos de sobrevivência. Ele tem que sobreviver, ele tem que se alimentar, ele tem que caçar. Então ele não tem uma vida moral desenvolvida, nem uma inteligência ainda desenvolvida. Ele vai desenvolvendo a inteligência com a sobrevivência. Então tem a criação do fogo, dos artefatos, tudo isso. Porém, ele é criado simples e ignorante, ainda ele não tem essa vida moral e esse discernimento, vamos dizer assim. Com a reencarnação e a sua justiça, que já vimos antes, já estudamos antes, e o objetivo da reencarnação é o aprendizado, o aperfeiçoamento do espírito, e também suportar a parte que cabe na obra da criação, como a gente vê na 132, daí a gente vai aperfeiçoar também aquele mundo em que vivemos, é que ele vai, por diferentes escolhas, desenvolvendo diferentes faculdades e aptidões. Então ele é criado em sua infância simples e ignorante. Ele não vai ter plenitude de faculdade. Aí a 190 vai perguntar qual o estado, então, da alma na sua primeira encarnação. Aí ele vai dizer o estado da infância na vida corporal. Ele vai fazer uma comparação com o estado da criança na vida corporal, que estaria sobrevivendo, né, com o choro da criança, chamando a atenção, colocando o dedo na tomada, tomando choque e não colocando mais aquele dedo, né? Então sua inteligência apenas eclode, né? Mas ainda ensaia para a vida. Então, isso são as encarnações primitivas do espírito, logo que se individualiza nos diversos reinos da matéria, e é o princípio inteligente, já vimos isso antes, que vai se individualizando do reino mineral ao vegetal, ao animal e ao hominal, né? Até tem aquela figura de Leon Denis de dormitar, de sonhar, né? De se agitar. Aquilo que a gente vê que o princípio inteligente vai fazendo agregação, depois vai tendo uma sensibilidade com as plantas, né, ao sol, e aí dali vai vir depois o senso moral mais à frente, né, principalmente depois do reino animal, obviamente, em que ele vai ter inteligência instintiva, a inteligência do instinto, né, do animal, e depois no reino hominal ele vai se individualizar espírito, né, mas aí vai ter a sua primeira encarnação primitiva. Então aqui, né, é a infância relativa que ele quer fazer uma comparação, né, com a nossa infância. É uma comparação. Temos que ter isso bem em mente, não é literal. Então temos a escala evolutiva, já vimos a escala dos espíritos também, que também é um referencial para a frente, e a questão do princípio inteligente nos 3 reinos e se individualiza como no reino nominal, né? Então são as primeiras. É semelhante, vamos dizer assim, aos indígenas mais isolados, né, que não estão em contato com a civilização, como fossem as primeiras encarnações primitivas dos aborígenes na Austrália, por exemplo, do espírito individualizado. Então aí ele vem com a 191 até com essa figura. As almas dos nossos selvagens são as almas do estado de infância. Aí ele diz, infância relativa. Não, mas são almas já desenvolvidas, eles possuem paixões. Paixões é sinal de desenvolvimento da inteligência. Você está escolhendo com as suas paixões alguma coisa. Você está desenvolvendo a sua inteligência, né? Então, não é um sinal de perfeição. Veja bem, não é perfeição moral. É uma infância relativa, né? É uma atividade da inteligência, a paixão. E os indígenas, mais isolados que sejam, têm suas paixões, né? Então, ele faz essa questão da comparativa com nossos selvagens, né? A infância relativa, o que ele chama de selvagem, hoje indígena. Era uma nomenclatura também da época, né? As paixões, na superperguntação, pôs um sinal de desenvolvimento. De desenvolvimento, sim. Aí ele vai desenvolver isso que eu estava falando aqui agora, anteriormente. Desenvolvimento, sim. Não, porém, de perfeição. Elas são um sinal de atividade da consciência do eu. Então, o eu está se manifestando, né, porque o espírito é aquele que age, né, aquele que sente, que tem vontade, né?
né, que pensa, então está manifestando o seu eu, mas não é perfeição, é desenvolvimento da inteligência, dos atributos do espírito, não é perfeição moral, obviamente. Enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe, né? E aí ele vem no comentário para desenvolver esses conceitos sobre a vida do espírito, que nos seus conjuntos percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal e faz a analogia do estado de embrião à infância, né? Numa sucessão de períodos do estado do adulto, que é o da perfeição, como fosse o estado de perfeição em relação ao estado anterior da infância, não havendo, né, com a diferença para o espírito a decrepitude do corpo físico da matéria, do idoso, por exemplo, nem o declínio, como na vida corporal. Isso não acontece com o espírito, ainda bem, né? Mas o nosso perispírito vai reencarnar depois de tomar outra forma, de acordo com o material de outros mundos, né? Etc. E aí o que acontece, né? Nós temos, né, a pergunta 192, dizendo o seguinte: então pode-se desde esta vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários? Então, é a pergunta que ele faz. Então, quer dizer, eu posso, então, com a conduta perfeita, não precisar ficar reencarnando tantas vezes, né? Transpor todos os degraus e tornar-se logo espírito puro? Não é exatamente isso. Não vai ser assim, pois o homem, né, julga perfeito, o que julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e ele não pode compreender. Então a gente pega um Einstein, por exemplo, e acha que ele é perfeito, né? Acabado quando vê toda aquela inteligência, e não é bem assim. Ele tinha suas paixões, suas dificuldades, suas vicissitudes, mas estava avançado em inteligência, né? Então ele pode ser tão perfeito quanto comporta sua natureza terrestre, mas isso não é perfeição absoluta. Assim como uma criança que mais precoce que seja, inteligente, tem que passar pela juventude, pelo amadurecimento. Então a criança sabe tudo, já que você coloca ela na faculdade, lá com 15 anos, tem as crianças precoces, né, muito inteligentes, mas ela não tem amadurecimento, ela não tem o que é preciso, a experiência, até para o discernimento da vida moral, das escolhas, né? Por mais inteligente que seja. Então a gente não pode também pular tantas etapas assim. É óbvio que quem tem uma conduta mais perfeita vai conseguir ter um caminho mais reto, né? Com menos percalços, né? Isso é outra coisa. E ele diz assim: então, seria o mesmo também que para o enfermo que passa pela convalescença, antes de recobrar a sua saúde, não passasse por essa convalescença que é tão necessária. Então, o que a gente acha que ainda é perfeito está longe da perfeição. Uma encarnação só não é suficiente. Ainda bem que tem a pluralidade das existências para a gente, né? E aí ele diz que se deve progredir em ciência e em moralidade, que são as duas asas do espírito. Senão o espírito fica tal como um anjo torto. A gente tem até um estudo que a gente está fazendo em relação ao encontro de carnaval ano que vem, né? E que a gente está estudando um livro Além da Morte, sobre a nossa Otília Gonçalves, companheira, né, diretora, que foi ali, né, evangelizadora também lá da Mansão do Caminho, de Divaldo Pereira Franco. E ela fala exatamente, ela tem a questão, né, é exatamente isso. Ela tem a questão de se sentir uma pessoa menos inteligente, quando chega no plano espiritual, ela devia ter desenvolvido isso. E a guia fala para ela: não, olha só, você tem oportunidades de espírito para desenvolver isso também, mas você também tem a sua sabedoria, e numa vida só você ter sabedoria, inteligência e bondade é um negócio meio raro. Então você tem as suas etapas de você ter muita bondade, muito trabalho no bem, você tem que valorizar isso. Isso às vezes é mais difícil que você ter a inteligência, que às vezes você tem e usa para o mal. Você tem que valorizar o que tem, e o espírito tem suas etapas para as suas conquistas, não é verdade? Então é isso que a gente queria só exemplificar aqui. Aí a subpergunta A diz assim: o homem pode pelo menos garantir desde esta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Olha, sim, claro que sim. Ainda que ele não vá pular etapas, ele pode desde essa existência ter uma conduta mais reta, já falamos disso antes, né? Ter uma conduta de acordo com a lei de Deus, com os preceitos das leis morais, e aí ele vai avançar, né? E ter, né, abreviando a extensão e dificuldade do caminho, como diz a resposta dos espíritos. Apenas o descuidado permanece sempre no mesmo ponto. Então ele vai ficar estacionário se for descuidado. Ele não vai retrogradar, veja bem. Não vai se retrogradar na existência que o espírito tem, mesmo ficando ali sem fazer nada. Ele vai ficar estacionário, ele não vai voltar numa situação pior, moralmente, intelectualmente falando. Pode ser que a inteligência dele fique
escondida, né, na questão da deficiência mental, existem essas questões, mas ele sempre vai ter as questões e conquistas acumuladas. A posição social não quer dizer que vai retrogradar. A posição social, você pode ocupar uma posição social numa vida, outra posição em outra. Existem vários exemplos. Isso aí não é retrogradar, porque a gente não está falando de matéria, a gente está falando de espírito. Então a gente tem que ter isso também bem em mente. Aí ele diz assim, exatamente a 193, pode o homem na sua nova existência descer mais abaixo que estava? Na posição social. Somente isso, como espírito não. Então a gente tem um exemplo de Emmanuel. Emmanuel veio como escravo depois de ser senador romano, há 50 anos depois, há 2000 anos ele era senador, mas ele falhou em questões morais e veio como escravo, mas tinha toda a inteligência dele, a capacidade de discernimento, as suas conquistas intelectivas, né? Agora, como espírito, não há esse declínio. A mesma coisa pode-se dizer sobre os capelinos. Em relação à transmigração progressiva, como a gente fala hoje, né? Que é de um mundo para o outro. Os capelinos no sistema de capela eram muito inteligentes, muito avançados, como o espírito hoje que encarnaram na Terra, como nós somos em relação à tecnologia. Porém, moralmente, eles eram muito ainda difíceis, né? Como somos também aqui na Terra, né? Nesse momento atual ainda. Não fazemos ainda boas escolhas, temos muita violência, muita dificuldade, muito egoísmo. Aconteceu mesmo lá. Isso há mais de 5.000 anos atrás, 10.000 anos. Então você tem no livro Os Exilados de Capela essa questão. E aí Chico Xavier traz para a gente, através, né, com Emmanuel, que veio ali o quê? Os povos egípcio, o indo-europeu, que formaram as civilizações, né, greco-romana, né, germânica, civilizações ocidentais da Europa ali, e também os hindus, né, na Índia, né, e os hebreus. Esses povos eram muito avançados, com ideias muito avançadas, mas tinham uma questão moral difícil. Então, eles não, vamos dizer, eles não retrogradaram nesse conhecimento, que veio até evoluir o momento da Terra naquele momento, em diversos aspectos. Basta ver as conquistas desses povos em matéria de tecnologia, em matéria até de religião, de falar do Deus único. Mas que para eles foi um degredo, né, um exílio para um mundo mais primitivo. Então, em posição social, vamos colocar assim, houve um declínio, né, para eles. Mas a alma, o espírito, não pode degenerar, ela não retrograda, ela apenas fica estacionária. Na 194 até tem essa questão da alma do homem de bem poder reencarnar no corpo de um ser irado, não, visto que não pode degenerar. Ele falou homem de bem, veja bem, com conquistas morais. Às vezes um homem que esteve usando inteligência no mal, ele pode vir com a questão da obtusa em relação às faculdades intelectivas, mas tem inteligência, só ele não pode expressá-la, mas ele não perdeu. A alma de um homem perverso pode se tornar de um homem de bem? E aí a gente tem, né, a questão que ele responde assim, sim, se ele se arrependeu, então isto é uma recompensa. Isso é o exemplo de Públio Lentulus, né, do nosso Emmanuel. Ele se arrependeu, é uma recompensa. Então ele antes podia ter uma perversidade, uma questão, e se torna um homem de bem. E na questão anterior, a gente pode dizer também de Napoleão Bonaparte, né, em relação à questão de não degenerar, mas de ter né, encarnações aí com maiores dificuldades de ter que fazer a marcha de novo. Né? A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrograda, diz o comentário de Allan Kardec para a gente. Nas suas diferentes existências corporais, eles podem descer como homens, mas não como espíritos. A 195, ele vai falar sobre a possibilidade de se melhorar numa outra existência. Não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho, de se acomodarem, né? Visto que um dia eu vou me corrigir. Olha, aquele que assim pensa e nada crê, a ideia do castigo eterno não refreia mais. Né? Então, se tivesse sido empregado apenas meios racionais, aí ele fala uma contraposição que a igreja mais dogmática, as religiões mais dogmáticas falam em relação ao inferno, tudo isso. Se tivessem tido meios mais racionais, o homem não ia ficar, né, cético, não ia ficar intolerante quanto a questões morais, né? Não haveria, né, tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de tanto pensar como tu dizes, durante a sua vida corporal, porém, uma vez desligado da matéria, ele vai pensar de outra maneira. Então, quando ele está desligado da matéria, ele vê de outra maneira aquelas oportunidades perdidas de crescimento. Né? Então, é que está um sentimento contrário numa nova existência. É assim que o progresso se efetua. Por quê? Porque vai se ampliar
a consciência dele da vida espiritual, que é a vida verdadeira, e vai ver as oportunidades que perdeu de crescimento. Assim temos um exemplo até no nosso lar do nosso André Luiz, que ali ele tem até, fala-se para ele assim, aqui não tem erro, André Luiz. O guia fala para ele, aqui não tem erro, André Luiz. Por quê? Porque ele vê só duas pessoas que vão ali lhe estender um pouco a mão, vão lhe amparar naquele momento, que é a sua mãe e a senhora que ele atendia até mais tarde, que ele atendia mais tarde, mas que ele não dava muito valor para aquela senhora que ele atendia mais de graça, que está até numa situação mais avançada do que ele na colônia onde ele está adentrando. Então ali não tem erro, ali ninguém pode se mascarar perante o plano espiritual, porque se revela a pessoa como ela é, né? Não há como se esconder na pátria espiritual, nós ficamos desnudos, né? Em contraposição aos dogmas, né, que nós temos das religiões. Na 196, de fato, todos os espíritos não poderão melhorar-se, a não ser suportando as tribulações da vida corporal. Deve-se concluir que a vida material seja uma espécie de filtro ou depurador para se chegar à perfeição? Sim, é isto mesmo. A vida na matéria é um depurador. Nós vamos tirando no corpo físico as vicissitudes do perispírito que ficam impregnadas até de vícios, de más paixões, de formas, pensamento que nós carregamos conosco e nos trazem dificuldades para o corpo perispiritual, um corpo sutil, um corpo que tem a natureza híbrida ali, né? E que plasma, né, depois de nosso corpo físico. Então tem que ter esse depurador da vida de matéria, que é necessário sim para a gente experimentar na prática o que a gente se planejou na vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira de espírito, que a gente teorizou, que a gente se comprometeu. E, porém, só várias encarnações, ou como se dizia antigamente, em transmigrações, várias encarnações ou depurações sucessivas, neste ou em outros mundos, é que ele já atinge num tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços, nada, né? Sempre tem o nosso mérito. O objetivo para o qual tendem, né? Que é o qual objetivo? Sermos felizes, sermos perfeitos, perfeição relativa, que é a perfeição absoluta, só nosso Deus, né? O objetivo para o qual tendem. Temos que agradecer, então, a reencarnação, né, como oportunidade de reparação, de aprendizado, de aperfeiçoamento. Mas será que a subpergunta da 196 pergunta: o corpo que influi sobre o espírito é melhorado? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? A gente já sabe que, óbvio, que o espírito é que comanda, né? Tem até aquele ditado, a carne é fraca, e o céu e o inferno tem até uma passagem sobre isso. A carne é fraca? Não, nós é que somos fracos. O espírito é que é fraco com as suas escolhas, com as suas afinidades, com os seus pensamentos e a sua vibração. A carne é apenas o instrumento de que o seu espírito se vale para interagir no mundo material e também fazer seu aperfeiçoamento. Então, nós intelectualizamos a matéria. Então, teu espírito é tudo, responde o espírito. Teu corpo é uma vestimenta que apodrece. Eis tudo. E ele vai fazendo um comentário, uma analogia com a alma no suco da videira, né? E a questão do alambique, né? Que é o corpo no qual deve entrar o suco para depurar-se, né? E as matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele próprio. Então, a gente tem que aqui acentuar uma coisa. A preocupação do plano espiritual para com o corpo físico também é muito importante. A gente vê isso até no Segismundo, né? Em vários livros de André Luiz, acho que é o Beus da Vida Eterna, Missionários também, que fala a questão do planejamento reencarnatório, né? O espírito tem que ter um corpo que é adequado às suas necessidades, ao seu aperfeiçoamento, à sua experiência, e o ambiente onde ele vem reencarnar também. Tudo isso está de acordo com as nossas necessidades, né? A gente nunca deve lamentar, dizer, poxa, eu podia ter vindo mais assim, mais assado. Tudo está de acordo com o que a gente precisa. Basta a gente se resignar, se planejar, se concentrar em trabalhar no bem e fazer aquilo render para o nosso aprendizado como espírito reencarnado. E aí a gente entra no tema da sorte das crianças após a morte, que é um tema um pouco menor que esse que fizemos agora, assim como o sexo nos espíritos, ainda dentro da polaridade de existência. São questões que Kardec colocou que são questões que acabam sendo refletidas sobre a polaridade das existências, né? Porque você vê crianças que têm mortes prematuras. Por que disso? E a gente pensa assim, o natural seria, né, o velho morrer primeiro, né, o pai, a mãe morrer primeiro que a criança. O nosso Chico Xavier teve tanta essa questão, as mães de Chico, tem até o filme das mães, né? Ele consolou tantas mães com essas questões, né? Então a gente vê assim as perguntas questionando isso, né? Que parece ser uma injustiça, uma dificuldade, e a doutrina, por exemplo, católica
e outras dizem, o espírito da criança, né, que uma morte prematura, ele vira um anjinho. Será que é isso mesmo? Vamos ver. 197. Espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado quanto o adulto? Olha a questão. E é uma questão assim muito inteligente. Kardec já nas questões já começa a refletir sobre até as respostas. Algumas vezes muito mais. Olha os espíritos respondendo a Kardec. Pois pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se ele progrediu. Então a gente não está falando que tem diversas existências. Então o espírito que anima uma criança, ele é um espírito que teve diversas existências. Às vezes até maiores que nós como pais, por exemplo, daquela criança. Então, a gente tem assim, desde que, a ressalva vem no final assim, sobretudo, ou desde que ele tenha progredido. Então, não é assim dizer que, será que meu filho é um gênio, é um espírito de luz? Não é isso. É dizer assim, que o espírito da criança pode ser tão evoluído quanto o pai, ou até mais que o pai e a mãe. Mas isso não quer dizer que não vai haver respeito, não vai haver ali a necessidade, né, daquela alma no estado de infância, ter os conceitos serem colocados pelos pais, que tem que ser colocado provavelmente por causa da questão da moral. Lembramos que ser inteligente não é desenvolver também a moral. E a gente vê essa necessidade, às vezes, de espíritos tão inteligentes que não têm tanta moral, né? Então, o espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado que seu pai? Isso é muito frequente, diz até os espíritos para a gente. Não vê frequentemente vós mesmos na Terra isso acontecer? A gente vê isso muito acontecer, não é verdade? E a gente tem um exemplo na Revista Espírita, 1866, da criança que é um guia espiritual da mãe. Olha que interessante, né? Quando desencarna, né? A criança com 6, 7 anos, com uma morte prematura, e que existia, tinha muita existência antes da mãe, a partida dela serve de adiantamento para a mãe, que busca o espiritismo. Olha que interessante isso. Tem um exemplo também prático, né, que o nosso altivo trouxe no encontro do Leon Denis, que foi até virou anexo, né, do encontro, se não me engano, um texto muito bonito sobre o menino da Coca-Cola, da garrafa de Coca-Cola, que frequentava ali, né, o Leon Denis com a mãe, só que aí ele desencarna muito cedo, com a garrafa de Coca-Cola que caiu uma estante, o estilhaço de vidro acaba lhe causando um acidente com a sua garganta, a sua jugular, né, e ele desencarna. E a mãe fica muito, muito triste, muito saudosa, com muita dificuldade, começa ali a questionar, né, e um belo dia, né, o próprio altivo diz para ela, né, de que estava isso dentro do planejamento do espírito, e que um dia ele poderia voltar, inclusive. E isso acontece, o espírito vem, né, reencarna. Ela não sabe, vê uma outra criança que ela tem, e ela leva a criança, já com alguma idade, 5, 6 anos, não me lembro quanto, ao centro, enquanto altivo, e diz, o senhor disse que eu poderia ter um outro filho, que é meu filho, e tudo. E aí ela, mas eu tenho tanta saudade, né, do fulaninho, e tira uma foto, e a criança fala, olha, mãe, essa foto é minha, não tinha nada a ver muito, apesar de ser a mesma mãe, poderia ter alguma coisa ali, mas não era a minha foto da criança, essa foto é minha. Então ele se reconhece naquela foto, e o altivo confirma que era aquele espírito, que teve até um benemérito de voltar logo ali, né, porque às vezes essas mortes, às vezes não, quase sempre os espíritos também nos explicam, muitas das vezes, são para um complemento da formação do espírito em relação a questões perispirituais, a dificuldade de outra vida, por exemplo, com o suicídio. A gente vai ver isso aqui, por exemplo, o espírito da criança, 198, que morre pequenina, não tendo podido fazer o mal, pertence às classes superiores? Não, é o que a gente pergunta até em relação à religião católica, fala que às vezes virou anjinho, né? Se não fez o mal, tampouco fez o bem. Então está no aprendizado como a gente, na necessidade de reencarnar. E Deus não isenta das provas que deve experimentar. Se for puro, não é porque fosse uma criança, mas por ser mais adiantado. Então, grau de pureza não tem a ver com o fato dele ser criança, mas com o adiantamento, o progresso do espírito, né? E aí, a 199 diz a gente, por que a vida é frequentemente interrompida na infância? A gente vai entrar aqui na questão que a gente estava desenvolvendo em relação ao perispírito, a se completar a encarnação do espírito, a questão do suicídio. Veja bem a resposta dos espíritos para a gente. A duração da vida da criança pode ser para o espírito que nela está encarnada o complemento de uma existência interrompida. Então, ele é bem explícito nessa questão.
antes do termo desejado. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então, o espírito, muitas vezes suicida de outras vidas, ele vem e complementa, até por questões vibratórias, dificuldades do perispírito em relação ao que teve de suicídio em outras vidas, né? Ao método até, que aquilo fica impregnado no perispírito, né? Ele tem que desenvolver, né, um complemento para o seu perispírito da sua formação, e muitas vezes ocorre o aborto, muitas vezes ocorre morte prematura de crianças também um pouco mais na frente, por doença assim assado, com a questão de acidente, etc. Mas está tudo dentro da lei, né? Para Deus nada é inútil, né? Então, quer dizer, tudo é útil, né? Então, veja só essa questão que eu coloco. E também uma prova e expiação para os pais. Uma prova para o espírito, reencarnante, que tem essa morte prematura, e também para os pais, e uma expiação também, muitas vezes, para os próprios pais, que em outras vezes podem ter tido a questão de escolhas difíceis em relação a seus filhos reencarnarem ou não, com questões de aborto, etc. Mas isso é o papo para guia, como diz o outro, né? Então, a gente vê aqui o que ocorre ao espírito de uma criança que morre em tenridade. Olha, ele vai recomeçar a nova existência. Isso é óbvio, a gente não tem como, são novos ciclos, novos planejamentos, né, como esmiuçar mais. Aí vem um comentário de Kardec em relação ao que a gente já falou aqui, e não seria justo uma única existência, né? Se em tenridade a criança ainda está também ali, sair e virar um espírito puro, isso não existe, não teria mérito, né? A igualdade é para todos, o homem deve ter o mérito dos seus atos, não é racional considerar a infância como estado normal de inocência, porque existem muitas crianças que são dotadas dos piores instintos, de crueldade, de malícia, a gente vê isso aí, né? Então, quer dizer, aí você vê o Evangelho, né, até o capítulo 7 do Evangelho de Jesus, aquela passagem de deixar vir as minhas crianças, pois deram ao reino dos céus. Ali não está dizendo que a criança é pura, o espírito que está ali é sempre puro, não é isso. Ele está fazendo uma analogia do estado da infância, de estar descobrindo as coisas, de estar ainda no aprendizado, de estar mais solícita ao que ouve dos pais, aquela formosura que é uma criança que nos atrai até para o instinto maternal ou filial, né? Ao estado, né, o símbolo de pureza em relação à condição que o espírito pode alcançar sendo puro mais à frente, né, depois do aprendizado do espírito de todo o seu caminho evolutivo. Não é literalmente, né? E a gente tem que lembrar também que existe colônia para os espíritos desencarnados nesse estado de infância, né? A gente tem o lar da bênção, né? Nós temos colônias de crianças que ainda precisam estar adaptadas àquela forma perispiritual. Obviamente que elas voltam à forma adulta também, mas algumas que ainda têm a necessidade de estarem naquela forma. Você tem o lar da bênção, você tem até para refazimento, né? A cidade de Castrel, a Sol Nascente, né? Tem campos, né? Essas informações que tivemos de alguns companheiros espíritas, né? De literatura espírita, né? Então é importante a gente colocar que o berço e o túmulo, né, são a porta de entrada e saída da escola da vida. Isso é que é importante a gente ter em mente. Então vamos nos encaminhando já para o final do nosso estudo de hoje, né? E aí vamos falar do sexo nos espíritos, né? O sexo nos espíritos, perguntas 200, 201, 202, é bem pequenininho. A gente pensa assim, será que o espírito tem sexo? Isso é até importante para a gente tirar os preconceitos e as dificuldades de lado, né? Em relação a essa questão, né, da sexualidade. Não, como entendeis. Então, quer dizer, por quê? O sexo é da matéria, do corpo físico, né? Eu posso reencarnar como homem numa existência ou como mulher em outra, né? Então, não existe essa questão, né, do espírito ter sexo. O corpo físico é que tem a questão do sexo, a polaridade vem ali do corpo físico. Mas, não como entender, ele coloca para a gente, pois os sexos dependem da organização, sua organização física, da matéria. Há entre eles amor e simpatia, mas vai haver entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados nas semelhanças dos sentimentos, né? Então, ao desencarnarmos, guardamos essas impressões da polaridade, né, feminina, masculina, mas não vai haver a questão do campo genésico, né, do aparelho genésico, né, isso não vai haver. Há as polaridades, há as afinidades, os sentimentos que vão se conservar em relação à feminilidade ou à masculinidade. Tanto que existe até um livro chamado Cristo Vive,
né, que é até do autor francês Balzac, a psicografia, que acho que é o Chico que traz para a gente nesse livro até a questão de uma personagem que não quer reencarnar de jeito nenhum como homem. E ela tem a reencarnação feminina anterior muito forte, né, da sua existência. Isso pode acontecer, tem essas questões, né? O espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência animal de uma mulher, reciprocamente? É o que a gente já falou antes. Sim, claro que sim. São os mesmos espíritos que não têm sexo. Veja bem, espírito não tem sexo, né? Que animam os homens e as mulheres. A gente tem que ter as diversas existências, uma existência como homem, uma existência como mulher. Por quê? Até para fazer todas as questões necessárias ao aprendizado do próprio espírito. A mulher tem um monte de questões que o homem não tem, né? A mulher tem mais de afinidade, de sentimentos, de amor, da questão de ser mãe, que é uma coisa tão assim para a gente que é homem, tão difícil, né? Você estar gestando uma criança e depois ter todo o cuidado direto que a criança, que a mãe tem mais para com o filho do que o pai, que hoje em dia até chega mais junto também, mas não é ainda como a mãe, né, que tem aquele instinto maternal e tudo mais. E o homem tem outras questões, né, que cada vez mais vai se aproximando também todas essas faculdades que é necessário por causa da igualdade que tem que haver entre os homens e as mulheres em relação às questões da vida material. Mas existem esses sentimentos, essas polaridades diferentes em relação a meios de pensar e de se lidar com algumas coisas, principalmente as questões dos sentimentos, por exemplo, que são necessárias ao aprendizado do espírito, né? Isso tem até textos bons sobre isso. A gente teve até um encontro espírita que falamos sobre isso, um encontro de carnaval, né? E falamos sobre isso. Então, quando o espírito errante ainda está para reencarnar, prefere se reencarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Questiona a questão 202. Isso pouco importa ao espírito. Pouco importa. Dá-se em função do aprendizado, da necessidade, das provas porque ele tem que passar. Né? Então, às vezes, ele tem que ter, a gente vê até nas 15 séculos de Eustáquio, né, que demos também no encontro espírita, que Eustáquio tinha muitas questões errantes, dificuldade, errante no sentido de estar errando, não no espírito errante, eu não confundi, acho que me expressei mal, mas tinha muitas dificuldades, outras resistências, né? Que ele ainda era muito agressivo e tudo mais, ele precisou vir, e depois, quando ele estava fazendo um aprendizado melhor, veio como mulher. Dizem até, né, que o corpo feminino ajuda a queimar mais etapas na reencarnação que o masculino, né? Tem mais aí um aprendizado mais internalizado do que o masculino. Então, quer dizer, aí ele veio já mais aperfeiçoado mesmo. A gente vê bem isso no texto desse livro do Eustáquio, quando ele vem na condição feminina, né? Com o corpo feminino. Então, isso pouco importa dessa função das provas, porque há de passar. Os espíritos encarnam como homens e mulheres, diz o comentário de Kardec, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, que já falamos antes também, oferece-lhes provações e deveres especiais. É a oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, apenas saberia o que sabem dos homens. E aí seria muito ruim para a condição do espírito, né? Porque nós, como homens, às vezes fazemos muita besteira, né? Temos muita dificuldade ainda, né? Aquela impulsividade, né? Racional dos homens, aquela dificuldade ainda, né? Então a gente vê isso até mesmo hoje em vários campos da matéria, as mulheres fazendo muito melhor que os homens, especialmente, por exemplo, em política e em tantos outros campos aí, né? E a gente vê ainda que o homem fez tanta coisa por guerra, por violência, por agressividade, a mulher já tem um jeito especial, diferenciado de ser em relação a isso, né? E a gente temos várias resistências ainda por aperfeiçoar, isso é um fato, e que possamos aprender em cada uma delas, reter o que é de melhor para fazermos uma conduta, uma caminhada mais reta, aperfeiçoando-se e suportando a parte que nos cabe na obra da criação.